Vamos lá, turma, vamos dar continuidade. Então, estávamos falando do crime de roubo, né? Paramos no vídeo passado, tá? No objeto jurídico. E qual será o objeto material do crime de roubo? Ora, turma, o objeto material do crime de roubo será a coisa móvel subtraída, tá? Então, a coisa móvel subtraída, bem como a pessoa que sofreu a violência ou a ameaça, tá? Então, o objeto material do crime de roubo será, tá? A coisa móvel subtraída e a pessoa que sofreu a violência ou a grave ameaça, tá? O elemento subjetivo de um crime de roubo, turma, é o dolo, é a culpa ou é nenhum nem outro, tá? O elemento subjetivo do crime do dolo, do crime de roubo, turma, tá? Será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa, tá? Então, o elemento subjetivo do crime de roubo é o dolo, tá? É a vontade que o cidadão tem de se apossar de coisa alheia móvel, tá? Utilizando-se da violência ou da grave ameaça, tá? Ou reduzindo, tá? Reduzindo a capacidade de resistência da vítima, tá? Então, o elemento subjetivo do crime de roubo, tá? É o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa, belezinha? Quando é que o crime se consuma, turma? Quando é que estará consumado o crime de roubo? O crime de roubo estará consumado, turma, tá? Com a posse da coisa, ainda que não pacífica, tá? Então, o crime de roubo estará consumado com a posse da coisa, ainda que não pacífica. Admite-se a tentativa, Ivo? Sim, é admitida a figura tentada, tá? Admite-se sim a figura tentada, beleza, turma? Aqui, turma, dando continuidade à leitura, tá? Lemos o caput, vamos lá, o parágrafo primeiro diz: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Então, repetindo o que diz o parágrafo primeiro: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Aqui, turma, o que está previsto no parágrafo primeiro do artigo 157 é o que nós chamamos de roubo impróprio ou roubo por aproximação, tá? Então, o que está previsto lá, aqui no artigo, no parágrafo primeiro do artigo 157, tá? É o que nós chamamos de roubo impróprio ou roubo por aproximação. Ivo, mas espera aí. Tu podes diferenciar o roubo impróprio, do roubo próprio, do roubo por impróprio ou por aproximação? Sim, vamos lá. Se nós atentarmos, se nós lermos, tá, calmamente o caput do artigo 157 e o caput que trata do roubo próprio, com o parágrafo primeiro do artigo 157 que trata do roubo impróprio, roubo por aproximação, percebemos que no roubo próprio, a violência ou a grave ameaça irá ocorrer antes ou durante a conduta. Tá? Então, a violência ou a grave ameaça ela vai ocorrer antes ou durante a conduta, a prática da conduta. Já aqui no roubo impróprio, não. Ela irá ocorrer após a conduta. Tá? Então, a violência ou grave ameaça no roubo impróprio ou por aproximação irá ocorrer após ou logo após, tá, da prática da conduta. Enquanto no roubo próprio que está previsto lá no caput do artigo 157, essa violência ou essa grave ameaça se dará, tá, antes ou durante a prática da conduta. Belezinha, turma? Tranquilo? Podemos avançar? Maravilha.
O parágrafo 2º diz: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 2º. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Então, turma, 2 ou mais pessoas. Seguinte, Tibúrcio e Joãozinho e mais Virgulino se aproximam, tá? Ou chegam a Mariazinha e diz: passa tudo que você tem. Utilizar o quê? Violência ou grave ameaça. Praticado por 2 ou mais pessoas? Sim, foram por 3. Então, nesse caso, incidirá o caso de aumento da pena previsto no parágrafo 2º, que diz: a pena aumenta de 1/3 até a metade. Perfeito? Segunda hipótese de majorante, que está previsto no parágrafo 2º. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Digamos que Tibúrcio sabe que Virgulino está saindo da empresa de onde trabalha, levando determinada importância de dinheiro para fazer o depósito no banco. Ele intercepta Joãozinho, tá? Com o intuito de pegar aquele montante. Incidirá também a majorante prevista no parágrafo 2º do artigo 157. Belezinha? Outra hipótese. Se a subtração for de veículo, automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Digamos, Tibúrcio roubou o carro de Virgulino e transportou, utilizando violência, grave ameaça, roubo, logicamente, né, gente? Se eu estou falando roubo, porque ocorreu a violência ou grave ameaça. E tirou daqui do Maranhão e levou para o Ceará. Ou levou para a Argentina, para o Paraguai, para fora do país. Incidirá também, tá, a majorante prevista no parágrafo 2º do artigo 157. Outra hipótese. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Digamos que ele mantém... Ivo, mas qual o tempo que ele vai manter? Tá? Há algum tempo para manter a vítima, tá? Há algum tempo para que essa vítima permaneça sobre o poder do agente, lá do sujeito ativo, do larápio. Hein, turma? Existe algum tempo? A doutrina não fala. Tá? A doutrina não fala. Não diz esse tempo. É apenas que se ele mantiver aquela ali, vai incidir a majorante prevista no parágrafo 2º. Outra hipótese. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. O cidadão pegou, ele roubou dinamite, tá? Então vai incidir, tá, a majorante. Belezinha, turma? Vai incidir a majorante. Outra hipótese de majoração, que está prevista no parágrafo 2º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma branca. O que é arma branca, gente? É um punhal, uma faca, tá? São aquelas armas que não são armas de fogo, tá? Então vai incidir, tá, a qualificadora prevista no parágrafo 2º do artigo 157, que a pena poderá aumentar de 1/3 até a metade, belezinha? O parágrafo 2A diz assim: é uma outra hipótese de aumento da pena, uma outra hipótese de majorante. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Lembre-se, falamos agora há pouco, parágrafo 2º, vai aumentar de 1/3 a metade.
se for utilizar arma branca. Aqui, a primeira hipótese que está prevista no parágrafo 2A, tá? De majorante de 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Inciso 2º, uma outra hipótese, dentro de majorante do parágrafo 2A. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aqui, tomei um exemplo da utilização, tá, de caixa eletrônico. Tá? A utilização do caixa eletrônico. O cidadão entrou ali no banco, tá? Ele rendeu o vigilante, tá? O gerente, e para abrir o cofre, ele utilizou o explosivo. Incidirá, tá? Incidirá a majorante prevista no parágrafo 2A do artigo 157. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 2B. Parágrafo 2B. Assim diz: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, ou a outra majorante, uma outra causa de aumento da pena, se o cidadão utilizou de uma arma, tá, de uso restrito ou proibido, a pena será aplicada em dobro, aquela pena prevista lá no caput do artigo 157, que qual é a pena? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então ela será aplicada em dobro, tá? É uma outra hipótese de majorante. Belezinha? O parágrafo 3º assim diz: se a violência resulta, inciso 1º, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 12 anos e multa. Tá? Então aqui, turma, vemos que é uma qualificadora. Tá? O parágrafo 3º do artigo 157 traz o que nós chamamos roubo qualificado. Primeiro, se a violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 12 anos e multa. Parágrafo, inciso 2º. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Tá? Pena é de 20 a 30 anos e multa. Aqui, turma, o que está previsto aqui no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 157 é o que nós chamamos, tá, o crime de latrocínio, tá? É o que nós chamamos o crime de latrocínio. Belezinha, turma, tá? Então, roubo qualificado. Há duas hipóteses que podem qualificar o roubo. A primeira, se causar lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 12 anos e multa. E se causar morte, tá? A pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Esse inciso 2º, parágrafo 3º, é o que nós chamamos de latrocínio. Belezinha, turma? Tranquilo? Ivo, e qual é a ação penal desse crime? Tá? A ação penal do crime de roubo será, tá? A ação penal do crime de roubo será a ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Belezinha, turma? Podemos avançar? Tá tranquilo? Vamos lá. Próximo crime que iremos estudar, crime de extorsão, que está previsto lá no artigo 158, que está previsto no artigo 158 do nosso Código Penal, que assim diz o artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar, que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Repetindo, que diz o artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar, que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. De 4 a 10 anos e multa. Gente,
O que significa constranger? Quando ele fala constranger, significa o quê? Eu obrigar, não é isso, gente? Ou coagir a pessoa. Se eu estou constrangendo alguém, é porque eu estou obrigando ou coagindo ela. Beleza? Violência física. Nós vimos agora há pouco. Violência física é o quê? Aquela força bruta. Tá? É uma agressão física. Grave ameaça. Vimos agora há pouco. Agora há pouco. Tá? É a violência moral. É a vis compulsiva. Belezinha? Gente, qual é o sujeito ativo desse crime, do crime de extorsão? O sujeito ativo do crime de extorsão será qualquer pessoa. Então, é um crime comum, bem como o sujeito passivo também poderá ser qualquer pessoa. Então, dizemos que o crime de extorsão é um crime bipróprio. Isto é, não exige uma qualidade especial, específica, nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Beleza? Um exemplo desse crime de extorsão, tá? Tibúcio obriga Virgulindo a sacar um dinheiro no caixa eletrônico. Ou então, obriga Virgulino a efetuar compras utilizando seu cartão de crédito ou de débito. É um exemplo de extorsão, tá? E pergunto para vocês, e a pessoa jurídica? A pessoa jurídica pode ser vítima, pode ser sujeito passivo do crime de extorsão? Pode, turma. Observação. É possível que a pessoa jurídica, observação, é possível que a pessoa jurídica figure como sujeito passivo do crime de extorsão. Ponto continuando. A coação será em relação a um representante legal desta, tá? Então a coação será em relação em relação a um representante legal desta pessoa jurídica. Belezinha? Tranquilo? Maravilha! Vamos para frente, turma. Qual é o objeto jurídico, tá? Qual é o objeto jurídico tutelado no crime de extorsão? Qual é o objeto jurídico tutelado no crime de extorsão? O objeto jurídico, turma, tá? Será o patrimônio, a integridade física e psíquica e a liberdade pessoal, tá? Então, assim como o roubo, a extorsão, tá? É um crime pluriofensivo. Isso é, ele protege mais de um bem jurídico, tá? Então, o objeto jurídico será o patrimônio, a integridade física ou psíquica e a liberdade individual da pessoa. Belezinha? E o objeto material, turma? Qual vai ser o objeto material do crime de extorsão? O objeto material do crime de extorsão será a pessoa contra a qual... O objeto material será a pessoa contra a qual é empregada a violência ou a grave ameaça. Então, o objeto material do crime de extorsão será a pessoa sobre a qual é empregada a violência ou a grave ameaça. Belezinha? Tranquilo, turma? Maravilha. Quando é que esse crime se consuma, turma? Ou, melhor, vamos antes. Consumação. Quando é que o crime se consuma? Quando é que o crime de extorsão estará consumado? Ele vai se consumar, turma, o crime de extorsão vai se consumar quando o agente exigir a vantagem econômica, quando o agente exigir a vantagem econômica, utilizando-se para tanto a violência ou a grave ameaça. Não é necessário que ele efetivamente receba essa vantagem, tá? Então ele vai se consumar
tá? No momento em que ele exigia vantagem econômica, utilizando-se para tanto da violência ou da grave ameaça. Admite-se a figura tentada? Sim, turma, é admitida a figura tentada. O elemento subjetivo que eu pulei é o dolo, é a culpa ou é nenhum nem outro? É o dolo, gente, tá? É o dolo. Tá? É a vontade, um ânimo que a gente tem, tá? De obter a vantagem financeira. Não há previsão legal da modalidade culposa. Não há previsão legal da modalidade culposa. Beleza? Belezinha, turma? Tranquilo? E qual é a ação penal do crime de extorsão? Qual é a ação penal? Opa, antes da ação penal, vamos dar só aqui. Existem algumas formas majoradas, tá? Vamos lá. Vamos continuar a leitura do artigo 158. No parágrafo 1º, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Então, o parágrafo 1º, tá, do artigo 158 traz uma hipótese de aumento da pena, uma hipótese de majorante. Repetindo, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Aqui, turma, vejam, o legislador disse arma. Tanto faz arma própria ou imprópria, tá? Arma. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. É a forma qualificada, que diz o quê? Se porventura da extorsão, da violência, resultar lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se resultar morte, a pena será de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Pergunto a vocês. O legislador falou lesão corporal de natureza grave. E a leve? Se causar leve, lesão corporal de natureza leve, não incidirá qualificador, ele responderá pela modalidade simples. Belezinha, gente? Esqueça desse detalhe, tá? Um pequeno detalhe, mas que pode derrubar vocês numa prova. Tranquilo? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. É uma outra qualificadora. Diz: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Então, turma, o que quer dizer isso aqui? Aqui, essa qualificadora é o famoso sequestro relâmpago. Tá? Essa situação prevista no parágrafo 3º do artigo 158 nada mais é do que o famoso sequestro relâmpago. Repetindo, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Belezinha, turma? Tranquilo? E qual é a ação penal, turma, desse crime? Ela é pública? É pública incondicionada ou condicionada à representação ou ação privada? A ação penal do crime de extorsão será pública incondicionada. Tá? A ação penal será pública incondicionada. Belezinha, turma? Tranquilo? Podemos avançar? Ótimo.
Vamos tratar agora, turma, tá? Vamos tratar agora do crime que está previsto no artigo 159 do nosso Código Penal, que trata da extorsão mediante sequestro, que assim diz: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Então, repetindo o que diz o caput do artigo 159 do nosso Código Penal. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Aqui, turma, vamos lá. Vamos lá.